Quando você ouve falar do Irã, o que vem à sua mente? Conflitos, petróleo? Ou o nome frequentemente citado nos noticiários? Mas, e se eu te dissesse que este país tem uma das histórias mais antigas, grandiosas e influentes de toda a humanidade? Hoje você vai entender como o Irã se tornou o que é, desde reis que dominavam metade do mundo, até o surgimento da moderna República Islâmica. Nossa história começa há mais de 5.000 anos, num lugar conhecido como Planalto Iraniano. Imagina só, enquanto as pirâmides do Egito ainda estavam sendo construídas, civilizações como os elamitas já floresciam nessa região, criando as primeiras cidades e sistemas políticos que conhecemos. Mas foi com Ciro o Grande que o Irã realmente entrou para a história mundial. No século VI a.C., ele fundou o Império Aquemênida, menos e que império, conquistou a Babilônia, o Egito, e chegou até partes da Grécia e da Índia. E não era só poder militar. Ciro criou um dos primeiros sistemas de administração centralizada da história e, acredite, respeitava as culturas dos povos conquistados. Tão revolucionário que o Cilindro de Ciro é considerado uma das primeiras declarações de direitos humanos do mundo. Depois que Alexandre, o Grande, conquistou o Império Persa, surgiram os Partas e os Sassânidas. Por séculos, eles foram o pesadelo dos romanos e bizantinos. E olha que incrível, foi nessa época que a cultura persa viveu seu auge, com uma explosão de arte, arquitetura e a religião zoroastrista. Mas aí, no século VII, tudo mudou. Os árabes muçulmanos conquistaram o Império Sassânida e trouxeram o islamismo. Porém, os iranianos são experts em preservar sua identidade, mantiveram sua língua e cultura vivas. Foi nessa época que surgiram poetas incríveis como Rumi e Hafez, que até hoje influenciam pessoas no mundo todo. Depois de passar por vários dominadores, como mongóis e turcos, chegamos aos safávidas. No século XVI eles fizeram algo que mudou o Irã para sempre. Estabeleceram o xiismo como religião oficial. É por isso que até hoje o Irã é majoritariamente xiita, diferente de muitos países muçulmanos que são sunitas. O século XIX trouxe novos desafios. A dinastia Qajar enfrentou pressões da Rússia e do Reino Unido, que queriam controlar suas riquezas. O povo não ficou quieto. Em 1906, uma revolução constitucional mostrou que os iranianos queriam mudanças. Em 1925, Reza Khan dá um golpe e se torna o Shah Reza Pahlavi. Irisofili Mohammed Reza Pahlavi modernizaram o país rapidamente, talvez rápido demais. As mudanças criaram tensões que explodiram. Em 1979, quando uma revolução popular derrubou a monarquia e estabeleceu a República Islâmica, sob a liderança do Ayatollah Khomeini, hoje, o Irã é um país de 86 milhões de habitantes. Uma república teocrática, onde o poder é dividido entre líderes religiosos e políticos. Apesar das sanções internacionais e controvérsias, continua sendo um país fundamental para entender o Oriente Médio e o mundo. E por falar em entender o Oriente Médio, agora você irá saber mais sobre Israel, um país pequeno em território, mas imenso em importância histórica, religiosa e política. Você já parou para pensar como um povo conseguiu manter sua identidade por mais de 2.000 anos, mesmo espalhado pelo mundo todo? E mais impressionante ainda, como esse mesmo povo conseguiu recuperar sua terra ancestral e transformá-la numa das nações mais inovadoras do planeta. Israel é um dos países mais mencionados nas manchetes mundiais. Mas por trás das notícias de hoje, existe uma história fascinante que começa há milhares de anos. Vamos mergulhar nessa incrível jornada que vai dos tempos bíblicos até os dias atuais. Tudo começa com Abraão, considerado o patriarca do povo hebreu. Seus descendentes, depois de saírem do Egito sob a liderança de Moisés, se estabeleceram na terra de Canaã. Ali nasceu um reino que teve governantes famosos como Davi e Salomão. Foi Salomão quem construiu o majestoso Templo de Jerusalém, que se tornou o coração espiritual do povo judeu. Mas a história nem sempre foi de glórias. O reino foi dividido, invadido e conquistado várias vezes. Em 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém e levaram o povo para o exílio. Mesmo assim, os judeus mantiveram sua fé e identidade. Quando os persas conquistaram a Babilônia, permitiram que voltassem e reconstruíssem o templo. Séculos depois veio um dos momentos mais dramáticos. Em 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém e seu templo. Foi o início da grande diáspora, menos a dispersão do povo judeu pelo mundo. Eles se espalharam pela Europa, África e Ásia. Mas conseguiram algo extraordinário. Preservaram sua religião, seu idioma e suas tradições, mesmo sem ter um território próprio. Durante séculos, enfrentaram perseguições e preconceitos, especialmente na Europa. Foi então que no século XIX surgiu o sionismo, liderado por Theodor Herzl. Esse movimento defendia que os judeus precisavam voltar à sua terra ancestral,
para terem segurança e autodeterminação. Começou então uma crescente imigração judaica para a região da Palestina, que estava sob controle do Império Otomano e depois dos britânicos. O momento mais sombrio da história judaica, menos o Holocausto, com o assassinato de 6 milhões de judeus pelos nazistas, acabou fortalecendo ainda mais o desejo de um lar nacional. Em 1947, a ONU propôs a divisão da região em 2 estados. E assim, em 14 de maio de 1948, nasceu o Estado de Israel, o primeiro Estado judeu, em quase 2 milênios. Os primeiros anos não foram fáceis. Israel enfrentou guerras com seus vizinhos em 1948, 1956. 1967 e 1973. Mas o pequeno país não apenas sobreviveu, como se desenvolveu de forma impressionante. Hoje, Israel é conhecido como a nação startup, um dos principais centros mundiais de inovação e tecnologia. É fascinante ver como um país do tamanho do estado de Sergipe conseguiu realizar tanto em tão pouco tempo. Israel reviveu o hebraico, transformando uma língua antiga em um idioma moderno e vibrante, menos caso único na história. Sua população reúne judeus de mais de 100 países, criando um rico mosaico cultural. E sabe o que torna essa história ainda mais especial? É uma das poucas vezes na história em que um povo conseguiu manter sua identidade por milhares de anos, mesmo sem ter um território, e depois retornar para reconstruir sua nação ancestral. Agora que você conheceu a história do Irã e Israel, agora vamos entender o contexto da guerra que está acontecendo neste exato momento. Fala pessoal, você viu os bombardeios entre Irã e Israel? Isso não começou ontem, menos há décadas de tensões por trás. Hoje vamos entender o que motivou essa guerra, o que está acontecendo agora, e como isso afeta você, e até o Brasil. Vamos juntos. Para entender esse conflito, precisamos voltar um pouco no tempo. Desde 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica no Irã, o país mantém uma postura forte contra Israel. Não é só discurso. O Irã apoia grupos como o Hamas e o Hezbollah, que são considerados organizações terroristas por vários países. Do outro lado, Israel vê o Irã como uma ameaça séria, principalmente por causa do programa nuclear iraniano e esse apoio a milícias na região. Nos últimos 30 a 40 anos, essa tensão só aumentou. Sanções econômicas, retaliações diplomáticas, confrontos indiretos, era uma bomba relógio prestes a explodir. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o que acendeu o pavio? Nos últimos meses, Israel realizou ataques a bases iranianas na Síria, e houve assassinatos de cientistas nucleares iranianos. A situação ficou ainda mais tensa, até que em 19 de junho de 2025, o Irã deu um passo sem precedentes. Lançou dezenas de mísseis contra Israel, atingindo alvos civis e militares, incluindo hospitais. Israel respondeu rapidamente, atacando instalações militares e nucleares iranianas, como os importantes reatores de Natanz e Arak. E o que está acontecendo agora? O Irã usou mísseis balísticos, incluindo armas cluster. Enquanto Israel respondeu com bombardeios precisos, o conflito já não se limita apenas a alvos militares. Infelizmente, civis dos dois lados estão sendo afetados. Existe um risco real de escalada, mesmo que grupos como o Hezbollah ainda não tenham entrado diretamente na briga. As grandes potências mundiais, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, estão pedindo contenção e monitorando de perto a situação. Mas por que isso importa tanto para o mundo todo? Primeiro, é uma guerra direta entre duas nações importantes do Oriente Médio, com risco de outros países serem arrastados para o conflito. Economicamente, já estamos vendo o aumento dos preços do petróleo e do gás natural, que afetam toda a economia global. Tem também a questão humanitária em Israel e o risco de ataques a navios no Golfo Pérsico, uma região crucial para o comércio mundial. E o Brasil nessa história? Meu amigo, a gente não está tão longe assim não. O aumento do preço do petróleo afeta direto nosso bolso. Inflação mais alta, combustível mais caro, frete mais caro. Political man, o Itamaraty precisa fazer um verdadeiro malabarismo diplomático, já que temos boas relações tanto com Israel quanto com o Irã, sem falar na comunidade israelense no Brasil, que está em alerta. Olha, essa tensão atual é resultado de décadas de hostilidade. O Irã se sente ameaçado. Israel quer neutralizar o que considera uma ameaça nuclear. É a primeira guerra direta entre os dois desde 1979 e pode mudar completamente o cenário no Oriente Médio. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você entende por que essa guerra começou, o que está acontecendo e como isso afeta todo mundo, inclusive a gente aqui no Brasil. E se você quer saber mais sobre essa região fascinante e complexa, não deixa de se inscrever no canal. Valeu por assistir até aqui. Deixe seu like, compartilha com quem precisa entender melhor esse assunto e nos vemos no próximo vídeo.